Vamos, então, dar início à nossa aula do tratamento da leishmaniose tegumentar americana com pentamidina. Vou aqui compartilhar a tela. E vamos dando seguimento. Tratamento da leishmaniose cutânea com a pentamidina. As indicações. Para a leishmaniose cutânea, nas áreas onde existe predominância de Leishmania viánea guianense. Então, como nós já dissemos em outras aulas, no Brasil, a leishmaniose tegumentar é causada fora da região amazônica, e mesmo na região amazônica, o agente mais comum, mais frequente é a Leishmania viánea brasiliensis, né? E particularmente fora da região amazônica. Na região amazônica, existe uma grande predominância da Leishmania viánea guianensis, principalmente na margem norte do rio Amazonas, né, na calha norte do rio Amazonas, e outras espécies também. E a Leishmania viánea guianensis, ela costuma apresentar uma certa baixa sensibilidade ao tratamento com antimonial. Então, nessas regiões onde é esperada a predominância de guianense, a primeira indicação seria da pentamidina, exceto para pacientes com comorbidade renal, hepática, cardíaca, diabéticos, gestantes, mulheres amamentando e menores de 1 ano, que não se deve utilizar a pentamidina. E para leishmaniose cutânea e mucosa, em áreas com predominância de outra leishmania, ou seja, a brasiliense, né, ela seria a segunda escolha para pacientes nos quais o antimoniato de meglumina ou a anfotericina B lipossomal não tenham apresentado resultado, uma resposta insatisfatória, ou tenha acontecido alguma reação adversa que impeça usar esses outros medicamentos. Essa tabela, então, para chamar a atenção que a nossa experiência com pentamidina no INE, no Rio de Janeiro, na Fiocruz do Rio de Janeiro, é pequena, porque isso aqui, então, no período de 2001 a 2003, e nós vemos que a pentamidina ela foi utilizada em 1,2% dos nossos pacientes, né? E, da mesma forma que a anfotericina foi utilizada mais como resgate, a pentamidina também. Vocês veem, 0,4% no primeiro tratamento, isso vai lá para 10% no quarto tratamento, pacientes responderam mal um segundo, um terceiro, então ela é mais usada como alternativa do que como primeiro tratamento, tá? E eu posso dizer que essa experiência nossa com a pentamidina, embora bem limitada, foi bem adequada, é um bom medicamento também. E aqui, então, são duas publicações, 2 casos, um de cutânea e outro de mucosa, paciente com infecção por Leishmania viánea brasiliensis, tá? Os dois, né? E, como eu falei, um cutâneo e outro mucoso, e por diferentes motivos, má resposta, intolerância, aquele paciente que tem má adesão, não volta. Então, esses 2 pacientes receberam diferentes tratamentos e diferentes esquemas com antimoniato de meglumina, com anfotericina B desoxicolato e lipossomal, e terminaram com uma boa resposta à pentamidina. Então, isso aqui é para ilustrar que na leishmaniose, basicamente, esses 3 medicamentos, e agora a miltefosina também, eu acredito que será mais um, não tem uma regra muito definida, ou seja, às vezes você pega um paciente que teve uma boa resposta, não teve uma boa resposta à anfotericina e responde ao intralesional, um paciente que não responde à pentamidina responde ao antimoniato de meglumina, e por aí vai, né? Então, e agora com a miltefosina, por exemplo, nós temos visto muito relato de casos de pacientes que eram refratários aos tratamentos convencionais e acabam tendo uma boa resposta à miltefosina. Então, na minha maneira de ver, existe uma alternância de sensibilidade aos medicamentos direcionados à leishmaniose tegumentar. Aqui, então, a capa do Manual do Ministério da Saúde e a página lá que ilustra que nas áreas de predominância de Leishmania guianensis, a pentamidina é o medicamento de escolha. E aqui aquela imagem que você já deve estar cansado de ver nas aulas todas, eu mostro,
da cura, do tempo de cura, o processo de cura, lembrando que para chegar dessa área, dessa região, dessa lesão ativa, para uma lesão epitelizada, às vezes imediatamente após o término do tratamento, mas pode levar até 120 dias, principalmente pacientes com lesões nas pernas e com varizes, por exemplo, né? E para sair dessa fase de lesão aberta, totalmente em atividade, para uma lesão totalmente cicatrizada, também pode ser rápido, 30, 40 dias, mas às vezes esse período todo aqui leva mais de um ano. Tá? E o tratamento com a pentamidina, vocês vão ver, é um tratamento curto, então tem que ter paciência. Acabou o tratamento, não quer dizer que o paciente em 3, 4, 5 dias, uma semana, vai chegar nesse estágio de totalmente cicatrizado. Esse processo de cura vai seguir e nós temos que ter paciência e observando cada etapa de cura se concretizar. As contraindicações da pentamidina: gestação e aleitamento. Então, lembrando, né? Antimoniato de meglumina é contraindicado na gestação, mas pode no aleitamento. A anfotericina B lipossomal pode na gestação, principalmente no último trimestre, mas não deve ser usada no aleitamento. A pentamidina em nenhuma das duas. E a miltefosina, como nós vamos ver em outra aula, também não pode ser usada em nenhuma das duas. Existem umas restrições bem importantes no tratamento de grávidas e de mulheres nutrizes no tratamento da leishmaniose. Crianças menores de 1 ano, pessoas com diabetes ou com intolerância à glicose, insuficiência renal e hepática, doenças cardíacas de uma maneira geral, doenças cardíacas mais graves, né? Hipersensibilidade à pentamidina ou aos componentes da formulação. Apresentação: cada frasco ampola de isetionato de pentamidina contém 300 mg de poliofilizado e a dose e a via de aplicação vai de 3 a 4 mg por quilo por dia, que pode ser feito no músculo ou intravenoso. Tá? E depois nós vamos comentar, a via intralesional para a pentamidina já foi estudada lá na Bolívia e merece ser estudada. Tá? Não é uma via preconizada, mas eu acredito que se alguém quiser estudar isso aí com carinho, fazer um bom projeto no Brasil, teremos algum resultado muito interessante. A dose máxima diária de 300 mg, ou seja, um frasco. O intervalo entre as doses, se for no músculo, dias alternados, dia sim, dia não. E se for na veia, a cada 3 dias, um dia, 2 de intervalo. Para a leishmaniose cutânea, seriam 3 doses, e no tratamento da leishmaniose mucosa, de 7 a 10 doses. Cada frasco de 300 mg deve ser reconstituído em 3 a 5 ml de água destilada. E, se for usar uma injeção intramuscular, essa solução reconstituída pode ser utilizada dessa maneira. Se for usar na veia, é necessário diluir essa solução em 50 a 250 ml de solução glicosada a 5%, e aqui no caso, a pentamidina pode ser utilizada também em solução salina. Tá? A anfotericina e o antimoniato de meglumina não podem ser utilizados em solução salina. A pentamidina pode. O tempo de infusão também deve ser de 1 a 2 horas, se for fazer na veia. E após a reconstituição ou diluição, você pode conservar de 15 a 30 graus, ou seja, temperatura ambiente, se não tiver um dia muito quente, e protegido da luz por 1 a 2 dias. Vamos dar um exemplo, então, com aquele mesmo paciente de 61 quilos. Né? Nós já fizemos o cálculo nas outras aulas para o antimoniato de meglumina e para a anfotericina. Então, um paciente com 61 quilos, considerando que o frasco de pentamidina tem 300 mg e que nós fôssemos usar uma dose diária de 3 mg por quilo por dia, a dose total pretendida seria 3 mg por 7 doses, né? Vamos imaginar, seria um paciente com leishmaniose mucosa, se fosse usar 7 doses, em princípio, 3 mg por quilo por dia, vezes o peso do paciente, vezes os 7 dias, daria 1.281 miligramas. Você divide isso por 300 miligramas, que é a quantidade num frasco,
vai dar 4,2, que é melhor arredondar para baixo, 4 frascos seria a dose total para esse paciente. Então, vamos calcular a dose diária. 3 miligramas por quilo por dia, vezes 61, que é o peso do paciente, daria 183 miligramas diários. 183 miligramas diários. Se cada frasco ampola tem 300 miligramas, isso vai dar 0,6 frascos por dia. Tá? Imaginando que a gente reconstituiu aquele frasco com 5 ml, que pode ser de 3 a 5. Vamos dizer que nós reconstituímos com 5 ml. 5 ml vezes 0,6 vai dar 3 ml diário, que está pronto para o uso, se for fazer no músculo. Né? Se for fazer na veia, essa dose você dilui esses 3 mililitros em 50 a 250 mililitros de solução glicosada 5%, ou solução fisiológica, e usa aquela fórmula. Número de gotas vai ser por minuto, vai ser o volume total em ml, que pode ser 50 a 250, dividido pelo tempo em horas vezes 3. A monitorização dos efeitos adversos. Vocês vão ver que é muito parecida com o antiboniato de meglumina e com a anfotericina. Avaliação clínica, que não pode ser nunca dispensada, hemograma, a glicose, que nós vamos ver que, principalmente, se a dose total ultrapassar 2 gramas, né, deve acompanhar com glicemia mensalmente durante 6 meses. Tá? E esses efeitos adversos também devem ser monitorados antes, de preferência 2 vezes durante o tratamento e no final. Também com ureia e creatinina, amilase e lipase, CPK, LDH, enzimas hepáticas, transaminases, fosfatase, gama-GT, eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, cálcio e eletrocardiograma. Os efeitos adversos. Dor em duração, esses são os efeitos locais, né? Abscessos estéreis, necrose muscular no local da injeção. Durante o tratamento, o paciente pode fazer hipoglicemia, pode fazer diabetes tardio, principalmente quando a dose total ultrapassar 2 gramas, nós devemos evitar de ultrapassar 2 gramas de dose total. Insuficiência renal aguda, alterações hepáticas, pancreatite, prolongamento do intervalo QT, taquicardia ventricular, arritmias, leucopenia, uma série de outros efeitos adversos, conforme está aqui descritos, incluindo náusea, vômito, tontura, tá? E aumentos de enzimas como CPK e LDH. Como recomendações, devemos utilizar a pentamidina com muito cuidado em pacientes que façam hiperglicemia ou hipoglicemia, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, pacientes hipertensos, pacientes com hipotensão, com hipocalcemia, leucopenia, trombocitopenia e uso concomitante de outras medicações que alterem o intervalo QT do eletrocardiograma. O paciente deve ser alimentado antes de receber o medicamento, porque às vezes acontece hipoglicemia durante aquele período ali após a medicação. E depois que receber o medicamento, deve ficar ali em repouso, em observação, 15 minutos, meia hora, antes de ser liberado, para a gente evitar hipoglicemia, queda, coisas desse tipo. E aqui, então, para terminar, é o artigo que eu falei, publicado em 2016, pelo Dr. Soto, lá na Bolívia, onde ele comparou a pentamidina intralesional com outros tratamentos intralesionais, inclusive o antimoniato de meglumina. Só que a gente olhando aqui com calma, você vai ver que ele usou uma dose um pouco diferente da que a gente usa, o intralesional a cada 5 dias e também a pentamidina a cada 2, 3 dias. Então, talvez a gente possa propor um outro esquema, né? Mas essa ideia do tratamento intralesional com a pentamidina merece ser estudada, tá? Principalmente nessas áreas de leishmania aviana guianense. E assim, então, nós terminamos a nossa aula do tratamento da leishmaniose tegumentar americana com pentamidina.